Agora, você sabe quando a gente fala em trapaça, parece que tem gente que tem um prazer de ser trapaceiro, né? Vamos falar sobre esse assunto, mas antes vamos para um resuminho da história, olha lá. Dentre tantos estudos que analisam diversos comportamentos humanos, uma pesquisa revelou algo bem inusitado. O ser humano pode sentir prazer ao trapacear. Pesquisadores ficaram surpresos com os resultados dos seus experimentos. Ao aplicar um teste a um determinado grupo de pessoas, os participantes que trapacearam para responder corretamente se sentiram mais animados, ao contrário dos que foram honestos. Segundo a pesquisa, os trapaceiros sentem prazer, autossatisfação e um senso de superioridade. Ao trapacear, o indivíduo pode até se sentir mais inteligente, mas e onde fica a sensação de culpa? O estudo alega que enquanto o trapaceiro acredita não ter prejudicado ninguém com a sua pequena fraude, é possível de que a sensação de bem-estar seja bem maior do que a de culpa. Trapaça alguém levar vantagem sobre você, tirar proveito de alguma condição que você, ou de alguma fragilidade, alguma condição inferior que você se encontra naquele momento ali. Passar a perna, agir de forma errada. Infelizmente tem pessoas que se deixam levar por alguma facilidade ou pensam em levar vantagem, conseguir alguma coisa fácil assim, e pessoas que visam trapacear buscam essas vítimas. Quando alguém tenta dar um calote em alguém, tenta, sei lá, tirar vantagem de uma situação, é enganar. É você não jogar com a verdade com o outro, né? Você querer levar vantagem em tudo, ser espertão. No jogo, por exemplo, você pega, tá jogando, alguém tenta te trapacear, te empurra, tem tudo isso, né? Trapacear é roubar. De uma forma ou de outra, é algo não muito positivo. Acho que é agir de má fé. É enrolar alguém, sei lá. Acho que todo mundo, né, já passou por alguém que passou na frente de você, quis ser espertão. No trabalho, acho que é uma das maiores formas de trapaça. Acho que hoje em dia é onde as pessoas mais são trapaceadas, nos seus ambientes de trabalho. Outro ponto que a pesquisa afirma é: as trapaças estão cada vez mais constantes. Uma das razões para o aumento desse número é, por exemplo, a internet. O anonimato pode dar ainda mais estímulo à trapaça, afinal, ninguém sabe quem está por trás da tela de um computador. Acho que não é da internet, é do ser humano. Acho que assim como na internet tem gente que é enganada, a gente é enganada no trabalho, a gente é enganada em tudo que é lugar. As pessoas sempre trapacearam independente de rede social ou... Acho que é uma coisa de ser humano. É muito fácil no anônimo, né? Você não sabe direito quem é que tá falando, quem tá atrás da tela. Principalmente essas coisas de cartão, de passar número. Isso, querendo ou não, é um tipo de trapaça também. Tem formas de trapacear sem os outros ficarem sabendo na internet, é muito mais fácil, né? As pessoas se escondem por nomes, né, falsos. O ser humano, ele usa tudo que ele acha que é bom pra fazer coisa errada. Às vezes a coisa é boa, faz bem pra gente, eles usam pra fazer coisa errada. Então eu acho que não tem nada a ver, não. Vai da índole da pessoa. Isso na internet não tem nada a ver com isso, não. Devido à propagação ser bem mais rápida, né? Eu mesmo já recebi coisas que não é daquela pessoa e por nome falso ela se passando por outra pessoa e me ofendendo e tudo. Sendo assim, o prazer vem como recompensa de sua própria esperteza. Dá pra acreditar? O ator Joaquim Lopes terminou seu casamento com Thaís Versosa logo depois que o casal voltou da lua de mel. Pouco tempo depois, Joaquim assumiu o namoro com a atriz Paola Oliveira, suposta pivô da separação. E aí, houve trapaça nessa história? Há quem acredite que o desejo de trapacear seja natural do ser humano. Há quem tenha certeza que a ação só depende da índole da pessoa. E você, acredita que alguém pode ter prazer ao trapacear? Eu não sei o que despertaria prazer em alguém em trapacear um outro. Talvez elas tentam atingir uma realidade que não é delas, de fato, né? Elas acabam assumindo um eu que na realidade é o que elas gostariam de ser. Talvez por alguma coisa cultural impregnada no interior ou alguma coisa nesse sentido. Mas não é sadio.
não é saudável. Por mais ingênuo ou mesmo levando para o campo da brincadeira, da diversão, assim, não é legal. Eu não sei com quem foi feita essa pesquisa, mas acho que é meio momentâneo, é meio aquela maldade que a gente tem de ver o outro tropeçar e dar risada, mas depois você se sente mal. Acho que é a mesma coisa, mas acho difícil, assim, a gente falar que fazer mal pro outro é feliz, faz a gente bem, isso é difícil. Acho que é besteira, acho que é momentâneo mesmo. Nada vale mais que a unidade da gente, a honestidade. Concordo plenamente. Nada vale mais do que a honestidade da gente. Mas isso pra gente que tem caráter. Agora, quem não tem caráter, você acha que se preocupa com isso? Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui com o Elinho Calfá, que é empresário. Muito bem-vindo. Tudo bom. Prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Ó, lute para falar que somos em 3 mulheres falantes, né? Débora Rodrigues, muito bem-vinda sempre. Obrigada. Um prazer quando você está aqui, viu? Eu também adoro ver, gosto muito. E a nossa psicóloga Marilene Simão Kedi, seja muito bem-vinda também, Muito obrigada, Cátia. Agora, assistimos aqui o vídeo e a gente falava coisas... Gente, é de cair o queixo o quanto que as pessoas são inteligentes, mas jogam inteligência para o mal. Para você tentar arrancar do outro algo que para você é importante e sem você literalmente ser honesto. Você já passou por uma situação como essa ou não, Elinho? Eu passo todos os dias em porta de festa. Praticamente todos os dias. O que já aconteceu assim de inusitado? Acontece tantas coisas assim, porque assim, eu trabalho com eventos, para quem não sabe, e cada evento funciona de uma forma. Então, assim, vão acontecendo coisas que você não acredita. Assim, filho de deputado, todo dia tem um. E se acha o rei da cocada, né? E ministro, tem os bicões de festa que já são conhecidos, que na verdade eles já nem ultrapassam mais. Eles olham, observam, tem maior esquema, eles entram. Mas já teve alguma situação assim que a pessoa conseguiu trapacear, te enrolar? Por exemplo, falou que era filho de um deputado, você acreditou. Bom, lembra recentemente aquele rapaz que falou que era filho de um dono de uma companhia aérea? Que até saiu o livro, filme, né? Foi Quer dizer, da todo mundo acreditava. Porque o cara, ele era convincente. Até teve um programa que entrevistou ele. E fez uma matéria legal com ele. Mas isso eu acho que são exceções, na verdade. Eu acho que exceções. Eu acredito que seja exceção. Chegar num ponto do que chegou, virar um filme, acontecer tudo como aconteceu. Esse é o verdadeiro 7-1 mesmo. Esse é total. Esse foi, assim, no limite. Mas, assim, tem uma outra coisa que eu estava pensando até agora, a gente conversando. No trabalho, também não é tão assim. Porque, na verdade, se você olhar, quem você tem que inspirar no seu concorrente? Você não tem que prejudicar alguma pessoa, mas às vezes você tem que fazer algo para fazer melhor que o seu concorrente. Isso pode ser encarado como uma trapaça, sim. Você acha? Eu acho. Por quê, Kátia? Agora, nós temos 2 tipos de trapaça, 2 tipos de trapaceiros. Aqueles ocasionais, que a situação acaba levando ele a agir com uma certa desonestidade. E tem aquele trapaceiro, que é o caso desse que a Mauri entrevistou, que ele já nasceu com esse transtorno. Ele já nasceu... Isso é problema psiquiátrico? Sim, já nasceu com essa desonestidade no caráter dele. É um desvio de caráter muito grave e ele atua dessa forma, trapaceando. Mas é aquela criancinha que começa a roubar no joguinho? Exatamente. Eu acho. É lá da infância. Todo mundo já percebe que ele tem problema de caráter, que ele é desonesto, ele engana mesmo, ele não sente culpa, ele age daquela forma com todo mundo em qualquer ocasião, desde a infância. Aquilo já é instinto dele. E tem aqueles que quando precisam trapacear, ele fica naquela situação, eu cedo ou não cedo, eu faço ou não faço. Aquilo gera uma culpa, o que não acontece com aquele que tem o desvio de caráter de nascença. Mas esse que tem um desvio de caráter de nascença é um psicopata? Não chega a ser um psicopata. Ele pode até usar esse desvio de caráter dele para ser um psicopata. A gente não sabe, cada caso é um caso. Mas que eles são mentirosos, que eles são muito criativos, sim. Mas tem uma lábia Mas veja bem, eu não sei. Eu acho que toda criança
todos nós aqui, quando éramos criança, nós tínhamos algum problema, algum defeito. Ou mentia, ou batia, ou brigava. Ou no joguinho, inclusive, uma roubadinha. Isso, levava vantagem. Então, mas eu acho... Sempre, mas faz sempre por quê? Porque, na minha opinião, ele não é repreendido suficientemente para parar com aquilo. Porque tem muitas crianças, principalmente da parte dos meninos, que vão... Sabe, o João Paulo chegava em casa com um lápis diferente, eu falava de quem é. Já mandava bilhete para a professora e devolvia. Lá e devolvia. E eu queria a resposta da professora. Agora, uma coisa que eu acho muito triste é que, infelizmente, o nosso país tem que meio uma... É a lei de Gerson. Um incentivo até, diria, para os trapaceiros. Porque você... exemplo disso é a política. Os caras vão lá, fazem um programa, prometem mundos e fundos e não cumprem isso. Mas aí vou te dizer uma coisa, a culpa é da gente. Né? Porque quem vota, a pessoa tem que cobrar. Mas veja bem. A gente esquece de tudo depois. Não esquece, Kátia. É que, infelizmente, eu acho que assim, a maioria das pessoas que votam nesses... Porque eu não voto, provavelmente você não vota. Tem uns que são figurinha carimbada, a gente sabe. Sim. Mas o pessoal, o povão simples, às vezes humilde, que não tem essa condição, eles acabam votando e não tem como cobrar Mas também. uma coisa que você disse, quer dizer, a gente cobrar dos filhos, mas não, eu acho que isso é primordial, não é que é importante, é primordial. Mas quando a gente tem um desvio, uma doença psiquiátrica, por mais que os pais cobrem, não vai fazer muita diferença para essa criatura, né? Tem que levar para um tratamento médico, especializado. Né? Inclusive, a escola, ela já observa esse comportamento e ela dá conta de chamar os pais e encaminhar para um tratamento especializado. Agora, eu vou te dizer uma coisa, a gente se julga muito esperto, né? Falei ontem no ar, a gente estava andando esses dias aqui na Paulista, veio um senhor normal, pessoa normal. Não tinha a cara de malandro mesmo, uns 60 e poucos anos. Chegou, estava andando eu e o Rodrigo, ele passou perto de mim, olhou para mim e não falou nada. Acho que viu que eu não sabia inglês, né? Deve estar escrito na minha cara. Chegou para ele e começou a falar em inglês. Só entendi que ele era professor. Aí depois o Rodrigo me falou que ele disse que era professor, que ele disse que tinham clonado o cartão de crédito dele. Olha a história. Tinham clonado o cartão de crédito dele e ele estava precisando de um dinheiro. Se ele não dava esse dinheiro para ele, que depois ele devolvia. Só que a uns 50 metros tinha 3 policiais ali. Aí veja só, se uma pessoa inocente fala, ai, coitado, olha, vou dar uns 50 reais, tadinho. Eu caí uma vez. Nesse? Eu caí num golpe. Não assim? Eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa empresa no bairro do Limão e era dia de pagamento, eu fui receber. E ainda o meu chefe pediu para pegar 2 talões de cheques da empresa, aqueles de 20 folhas. Bom, saí na Lapa, eu saí do... eu ia pagar a escola, foi isso. Eu fui pagar, o colégio estava fazendo supletivo. E naquela movimentação ali na frente do Mercadão, uma mulher, eu deixei cair um cheque, eu peguei e fui atrás da mulher, né? Uma senhora, falei, olha, a senhora deixou cair, tal. Nisso ela chegou e agradecendo, super grata, não sei o que, já chegou, aí chegou a sobrinha dela com o sobrinho, não sei o que, bababá. Mas te engambelam de uma maneira, porque eu sempre fui ligeira. Não porque, olha, eu tenho que te agradecer, você tem que deixar eu te remunerar de alguma maneira, não sei o quê. E me levaram numa rua onde teria uma fábrica de sapato deles, que eles iam me dar um sapato. E nisso, a moça entra, eu inocente fui, a moça entra, aí quando eu vou entrar junto com ela, era uma viela. A mulher, a senhora, velhinha, safada. Pilantra, mas pilantra envelhece. Não, mas como é safada? Pilantra fica velha. Porque se você visse a cara de felicidade dela a hora que ela deixou o cheque cair no chão, você não acreditava. Aí ela pede pra segurar minha bolsa. E a tonta foi, né? Cheguei e tinha 3, velhinha. E a moça entrou por um buraco, filha, e sumiu. Então, mas a gente tem que ficar esperto, porque eu falei desse golpe, ontem comentei no programa. No fim, uma senhora pôs no meu Instagram, aconteceu comigo na Paulista. E a gente já viu outros aqui. Uma senhora aqui na frente mesmo da fundação, que tinha um rapaz falando com ela, e pelo papo a gente via que era golpe. Porque a senhora é uma pessoa tão boa. Eu falei, começou a ser uma pessoa boa, não te conhece. Não fala um negócio desse? Não é? Elas vão pelo
emocional. Elas sabem que a pessoa honesta, ela é muito emotiva, ela age pela boa fé. Então, eles sabem como agir em cima dessas pessoas. A motivação racional daquele que age com pilantragem mesmo é os benefícios que ele quer obter em cima do honesto. Mas ele já traça um perfil de quem ele vai escolher, você acha? Sim, ele traça o perfil. Ele tenta, mas porque ele o rapaz nem veio pro meu lado. Tá vendo? Ele percebe, Kátia, quando a pessoa vai cair, quando não vai cair. É que mulher, normalmente, a gente não é muito mole com dinheiro. Isso é uma verdade. A gente é mole pra gastar. Mas não a hora de emprestar, dar, não é muito com a gente. O homem já, ainda mais falando inglês, bem vestido. Não, eu acho que tem duas situações. Até agora eu estava lembrando de uma situação que aconteceu agora em Ibiza com uma pessoa conhecida, que duas mulheres lindas, de Rolex, todas bonitas, foram em cima dele, ele achou o máximo, saíram. No carro, pediram para ver o Rolex dele. Ele tirou e mostrou, porque elas também estavam de Rolex. Vamos parar para comer alguma coisa? Vamos. Ele desceu do carro, elas foram embora. Tipo, isso foi armado. Correram com o relógio. E elas não tinham cara de bandido. Não, elas estavam de Rolex, todas iguais. Então, quer dizer, isso é uma coisa planejada, né? Uma coisa... A criatividade daquele que trapaceia é uma coisa assim fora de série. Por isso que leva a pensar realmente num psicopata, porque a maioria deles é. Agora, o que é importante, Kátia, entender é não dar brecha para eles se autossatisfazerem como eles ficam quando eles conseguem enganar o outro. Então, mas tem situações que são complicadas. Essa tudo bem, estava junto. A pessoa estava junto. Agora, por exemplo, tem uma pessoa na produção que recebe umas 8, 10 vezes por dia uma ligação com DDD 081. Mas a pessoa não conhece ninguém do Nordeste. 81 é Nordeste. Penitenciário. E aí vem com vários telefones diferentes. Você não pode atender, porque se você atende, diz que clonam. Não. Não clonam, não? Não clonam, não. Mas, na verdade, é que eles ficam te enchendo as paciências, te ligando, fazendo ameaça, aqueles trotes, tá? Mas esses telefones mais modernos, esses telefones mais modernos, eles não clonam nada, não. Eu já não atendo mais. Eu vejo 08, alguma coisa, eu não atendo mais. Já falamos na produção, apareceu, bloqueia. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Pode fazer. Essa questão da pesquisa, por exemplo, que as pessoas sentem satisfação em trapacear. Esse caso é de um simples trapaceiro ocasional ou desse que tem um problema de desvio de conduta? É o que tem o problema de desvio de conduta, porque aquele trapaceiro ocasional, ele vai com ele mesmo entrar num dilema, num conflito. Porém, se a circunstância levá-lo a sempre tentar e dar certo, ele vai continuar desse jeito. Por exemplo, ele entrou na faculdade e ele não consegue se dar bem numa matéria. Ele colou naquela prova, deu certo. Ele vai continuar com aquele comportamento até o final do ano. Eu sou tão tonta que eu tinha dó até de colar. Você tinha dó de colar? Eu tinha. Mesmo assim, ele vai se achar honesto, porque ele só foi desonesto naquilo ali. Ele não causou problema pra ninguém. Mas também vamos dizer uma coisa. Nesse país, a gente acha que algumas mentirinhas são aceitas, ou algumas trapacinhas são aceitas. Por exemplo, uma furadinha de fila, ou então você fala assim, o trânsito está tão grande, a faixa de ônibus tá vazia, né? Só vou passar uns 3 carros. Você vai, passa... Vou parar na vaga de deficiente 2 minutos. Só 2 minutos. Ou então, eu vou parar em fila dupla só para deixar a criança na escola. Coisa de 2 minutos. Ou então, como passou hoje no Jornal da Globo de manhã, dizendo que hoje em dia em São Paulo, alguns lugares tem a faixa exclusiva para ciclista, o que é ótimo. Só que tem motoqueiro aproveitando a faixa de ciclista para se dar bem. Outra coisa, moto, pela legislação de trânsito do país, ela tem que ocupar a vaga de um carro. Então, os corredores entre os carros não é corredor para moto. Não, cara. Não é. Mas isso é um assunto que acho que iria... Mas eu concordo. Eu concordo. É nas pequenas mas seria coisas do dia a dia. Que a gente crise de ética, moral e valores no mundo todo. Porque se todo mundo achar que tudo bem fazer só uma coisinha que não vai causar mal para o outro, mas vai me beneficiar, onde nós vamos parar? Mas eu acho que também, eu concordo, que está errado, muitas coisas estão erradas, mas... Infelizmente, algumas leis no nosso país fazem com que as pessoas sejam obrigadas a trapacear em alguns momentos. Como por exemplo, a gente tem visto ultimamente, todos os dias nos jornais, a pessoa atropelou e fugiu. É verdade. Tá? Aí eu fui pesquisar na internet um pouco, Kátia. O que acontece?
eu atropelei você sem querer, tá? Porque você entrou, inesperadamente te atropelei. Se a polícia chegar e você, por exemplo, se você morrer, ou se você tiver desacordado, alguma coisa, eles me levarem preso em flagrante, acabou. Até você provar que focinho de porco não é tomada. Até você provar que o outro atravessou na frente. Isso, na verdade, entendeu? a lei te incentiva Aí, se a não você ficar lá, foge, dizer, você são escapa coisas do assim. flagrante. Então, na minha humilde opinião, eu não entendo de lei, gente, eu tô vendo no dia a dia do TV. Eu acho que essa lei está forçando com que as pessoas fujam do flagrante e não socorram a vítima. Se, de repente, essa lei tinha que ser diferente. Se o cara fugir, ele não sai do flagrante. Sim. Agora, se ele ficar, socorrer, provar, sabe, que tinha que ter um incentivo para que o cara assuma a responsabilidade e que ele tenha direito de se explicar sem ter esse flagrante e tenha condições de socorrer a vítima. Então, isso é até um apelo que eu gostaria de fazer, porque eu percebi isso pesquisando na internet. Todo mundo, porque antes você via... Isso é uma verdade. Antes você via a pessoa socorria, fazia alguma coisa. Hoje ninguém está querendo socorrer mais para sair do flagrante. Então, eu acho que muitas coisas no nosso país, infelizmente, nos levam a trapacear, vai. Mas isso né? Mas são casos, razão, mas são casos isolados. São casos isolados. Mas as pequenas trapaçadas que a gente dá, dá uma trapaceadinha aqui, uma colar, é para se beneficiar. É a lei de sempre, sempre. Eu, por exemplo, não acho que às vezes no trabalho, por exemplo, você trabalha com eventos. Então, eu estou vendo ele trabalhar e acho que ele trabalha de uma maneira muito legal e eu vou copiar isso para eu também melhorar a minha empresa. Então, eu não acho isso uma trapaça. Eu acho uma trapaça. Um exemplo aqui. Eu vou aqui chegar na produção da Kátia ou no diretor e vou, né, e dou um jeito de catar. Isso é trapaça. Isso pra mim é trapaça. Sim. Agora, e tem você copiar um bom profissional... Não, isso é inteligente. Não, isso né? Agora, eu quero deixar uma pergunta pra vocês aqui. Mas aí, eu vou perguntar uma coisa, mas você oferecer mais para um bom profissional que você acha bom, você acha trapaça, acha que não tem oportunidade de estar em outro lugar? Não, eu tô falando conseguir pelas costas. Não, eu penso até porque assim, a coisa que mais existe no mercado o teste é um tirar do outro. Isso é todo dia. Por exemplo, eu tenho um cargo numa empresa, o Hélio tem o mesmo cargo numa mesma empresa, só que eu ganho mais do que o Hélio por N motivos. O Hélio, ao invés de olhar e falar assim, puxa, se ela conseguiu, eu vou conseguir, não. Ele vai e se oferece, porque você, ganhando menos, você vai para o meu cargo, e aí você beneficia a empresa, porque você acaba tendo um funcionário com valor menor num cargo maior. Isso é trapaça? Eu também acho que isso é trapaça. Concordo. Isso é trapaça. Isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. Agora, quando a empresa vai buscar um outro funcionário dentro de um padrão, então assim, eu sou presidente de uma empresa, eu quero o presidente da outra empresa, então eu sou de uma montadora, mas eu acho que o trabalho da montadora X é muito melhor, eu quero ele. Eu não acho que isso seja trapaça, eu acho que isso seja objetivo. Então, quer dizer, são duas formas diferentes. No automobilismo, por exemplo, a gente tem um... Desculpa. Não, mulher não tem jeito, né? Não tem jeito. No automobilismo, por exemplo, a gente tem um problema sério que é assim, normalmente a gente tem um contrato de 12 meses, né? Podendo ser renovado ou não com o patrocinador. Alguns, os maiores, são de 3 anos. Então, eu tenho um contrato com você, Kátia, até dezembro, tá? Então, e o meu... porque são espaços. O meu para-brisa custa 100 mil. Tá? Aí você vai no meu patrocinador, vê que ele está numa das corridas, vai lá e oferece o seu patrocínio por 30. Isso é trapaça, entendeu? Agora, eu digo sempre pro meu marido, por exemplo, eu digo o seguinte, falo, meu amor, pensa bem, se o meu para-brisa vale 100 e o dela vale 30... Não, como ela vale menos, tem menos qualidade. Deixa eu pagar 30 que se estressa. Então, agora, que é uma trapaça, magoa muito, sim, mas ele sempre volta. Ele volta porque ele acaba percebendo isso. Que não vale a pela Pelo retorno, pela visibilidade. Porque muitas vezes a trapaça te mostra uma vantagem e muitas trapaças a gente cai porque também está trapaçando. Sim, porque você quer tirar uma vantagem do outro, né? Porque, por exemplo, eu quando fui ingenuamente atrás do meu prêmio por ter assado o cheque da safada da velhinha, né?
Então, eu quis me beneficiar. Sim. Você entendeu? Como muita gente. Mas ela foi desonesta, você foi na sua honestidade. O que permeia o mundo interno do desonesto, do trapaceiro, é a ganância, Kátia. Sim. Quanto mais poder ele pretende ter na vida, cuidado. Quando uma pessoa que você sabe que é muito gananciosa, você trabalha com ela ou tem um convívio com ela, você abre os seus olhos. Alguma coisa, em algum momento, ela vai usar contra você, mesmo que ela te ame. Pra Quer dizer, que ela diga que te ama. Amar mesmo, ela não te ama. Não teve, esses tempos estava passando uns caras na internet que entravam em site de relacionamento, aí começava a namorar a mulher, daqui a pouco ele comprava carro financiado no nome da mulher, tudo mais. E ela aceitava. Aceitava. Por amor. Que um dos exemplos dessa coisa de se beneficiar da trapaça, que é a situação. Você vai comprar um carro importado, você sabe que ele custa 300 mil reais, estão vendendo por 100. Alguma tem, né? Gente, né? Alguma coisa tem, mas aí milagre lá, ninguém faz. eu não sabia, eu fui enganado. Pô, pera pouquinho, meu filho. Então, né? mas ao mesmo tempo... eu Mas acho falta que, de cultura, eu falta acho de que informação. É uma coisa que o brasileiro tem, né? Nesses casos, eu acho que a trapaça é dos dois lados. Porque eu tô sabendo que tem um problema. Eu não sou ninguém que vai comprar uma coisa de um valor alto que está baixo, sabe que não tem, que tem alguma coisa errada. Eu concordo com Mas depende do local. Eu vou Às vezes comprar um depende da carro pessoa. na concessionária X, que seja autorizada e ela baixou o preço, ou eu vou comprar uma joia, daí eu vou comprar a joia, cheguei na loja, comprei, não era diamante, era uma pedra falsa. Mas para cair nesses golpes, não é quem vai comprar joia nem carro importado, né, amigo? Vai ser aqueles por exemplo, que deu dó, né? Pessoal que joias já caíram. Pessoal que já de comprar um brinco verdadeiro, a pedra ser falsa. Então... Mas aquele pessoal que foi comprar, era financiamento de apartamento, passou essa semana passada, uma judiação. Direto, né? Todo no jornal isso roda. Sabe, chegou a pagar prestações, aí não sei quantos, deu em 100 mil reais, sabe, então, a economia de uma vida inteira. A gente fala de cultura, que a Linho disse muito bem. A gente não tem o hábito. A gente vai voltar para a política e das pessoas que não sabem votar, e de procurar informações sobre a empresa antes de você fechar um negócio. Mas hoje consegue mais isso. A informação está melhor. Antigamente não tinha. Antigamente, então, percebeu um trapaceiro, sai do caminho. Percebeu a ganância no olhar, toma muito cuidado. Vou te falar uma coisa, a gente anda num mundo extremamente carente. As pessoas, por mais que a gente fale, que a gente tem uma vida social mais agitada, a gente pode ter, mas as pessoas não se entregam como se entregavam antigamente. E aí, nessa carência, a gente fica mais vulnerável. Vou te mostrar uma matéria que fizeram num programa que demonstra o quanto que a pessoa carente é vulnerável e como que eles podem te atingir. Quer ver? Roda lá. Isso é bem legal. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit? Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Maison rouge, balkon... Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €295.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist.
Oh my God. Oh man. As pessoas atrás daqueles panos pesquisavam a vida dessas pessoas que estavam ali. Então, Facebook. Aí você coloca no seu Facebook ou um comentáriozinho com um amigo seu. Aí essas pessoas mal intencionadas vão ali, conseguem traçar um perfil sobre você. E pronto, isso tudo em cima da sua carência, do que você mesmo abriu publicamente. Sim. Não precisa ser uma pessoa pública hoje em dia para todo mundo saber da sua vida? Kátia, você se imagina caindo num golpe onde o cara coloca um papel e sai dinheiro? Claro que não, né? Pois é. Passou também, tá na internet para quem quiser procurar. Se eu não sei se são africanos, angolano, não lembro muito bem. Você está vendendo um imóvel, você está alugando alguma coisa, eles vão lá e querem fazer negócio com você. Bom, te engambelam de uma maneira, te levam num lugar e te mostram eles fazendo dinheiro na hora. Mas eles normalmente pegam pessoas que estão com problema financeiro. Isso se passou na televisão, tudo. E como nós temos alguns amigos, são policiais que participaram dessa situação para pegá-los. E eles fazem, até fumacinha sai. E sai o dinheiro. A pessoa tá tão preocupada com os seus problemas. Mas sabe que é dinheiro falso. Não, mas sabe que é dinheiro falso. Não, ele mostra a nota boa. Aí que sai tá. Sai fumacinha da máquina que ele tá fazendo? Sai tudo e tem uma tinta. Mas é a aí casa da vê o dinheiro. Então, mas é o que eu tô te falando, o desespero da pessoa é tanto. Mas eu acho que aí é aquilo como carência. Porque nisso daí não é só carência. É só de querer levar vantagem também. Eu tô numa situação difícil, você vai me favorecer, então eu também vou te ter lucro com você. Uma troca. É uma troca. Agora aqui, gente, o que tem de pilantra, desculpa o termo, mas é pilantragem pra mim. Que fala que adivinha a coisa. Você tá amarrado, fizeram mal pra você, me paga 100 mil que eu tiro mal. Eu acredito que tem pessoas que têm uma sensibilidade, mas são poucas. A maior parte são corretas. A maior parte é picareta. Então você vê, se você está numa situação como essa, como a gente mostrou no vídeo, a pessoa adivinha coisas que pra você, como a menina que tem relacionamento com 4 pessoas, você não contou pra ninguém. Quem disse? Tava no Facebook dela. Não, e ela disse que poucas pessoas sabiam. O cara, 5 minutos... 5 minutos que pesquisou, descobriu. Então. Teve também um caso há pouco tempo de um sequestrador que falou claramente para todos que entrevistaram ele lá na hora da delegacia que não precisou fazer pesquisa, ele estava tudo no Facebook. Então, doutora Marilene, quer dizer, como é o perfil dessa pessoa que tem esse grau de psicopatia social, vamos chamar assim? O importante, Kátia, é que as pessoas entendam que aqueles que costumam dizer, olha, eu trabalho com táticas agressivas, eu gosto de dominar, eu gosto de estar sempre à frente, é muito importante tomar cuidado com esse tipo de verbalização. Quando eu digo pessoas muito gananciosas, tem aquelas gananciosas que trabalham corretamente, são honestas, mas você consegue perceber os gananciosos que são mais... que vai te causar algum tipo de problema exatamente na forma dele agir. Ele não é uma pessoa que se expõe muito, ele aparece para você, fala alguma coisa que te causa uma ilusão muito grande, depois ele só volta quando ele percebe que você pensou bastante no assunto e que ele vai conseguir tirar aquilo de você. Então, tomar muito cuidado, porque em todas as áreas tem um trapaceiro. Em todas as áreas. Analisar muito bem o que está sendo oferecido para você. Quando a coisa vem muito fácil, você tem que repensar no que está sendo proposto. Mas tem uma diferença entre uma pessoa ambiciosa e uma pessoa gananciosa. Ser ambicioso não é um problema, mas ser ganancioso é. Mas às vezes a ambição, ela te leva a agir apenas racionalmente. Mas, por exemplo, uma pessoa ambiciosa, ela quer chegar ao topo. Sim. Ela quer ser um presidente de uma empresa, ela quer ter uma boa vida financeira. Ok, ela vai traçar planos para isso. E aí vem o caráter, se a pessoa tem caráter ou não tem, para que eu possa atingir meu objetivo sem ter que pisar nos meus concorrentes. Sim. Eu vou vencê-los, mas não pisá-los. Às vezes você não pode ser obrigado a, por uma situação, a ter que trapacear. Você é presidente de uma empresa, tem que dar retorno que você deve, satisfação para... Eu acho que acontece muito isso, você vê em filmes. Que às vezes você tem que trapacear de alguma certa forma para
conseguir... É o que nós falamos no início. Mas aí isso vai do caráter de cada um. Eu acho que tem... Não é obrigado, porque tem presidentes que preferem sair... Como nós já vimos alguns casos, que a pessoa para cumprir, aí você faz aquela roubar a concorrência de uma empresa para outra. Olha, a Kátia, eu tenho uma pessoa lá dentro da concorrência que vai me falar, a Kátia vai vender por 20, eu já vou lá e vendo por 15. Então isso sim. Então, isso mas muitas empresas acontecem. Sim, eu tenho uma empresa de suco e você também. Eu vou lá colocar água oxigenada no seu suco. Isso não infelizmente acontece. Então, agiu com total desonestidade, sem pensar no outro. Tá aí o trapaceiro, sem caráter nenhum. Que passou da ambição para a ganância. Exatamente. Né? Olha, esse é um assunto que a gente vai ter que falar outras tantas vezes. Na verdade, a gente tem tanto assunto que a gente tem que voltar para continuar. Eu acho. Pode continuar me chamando que eu venho. Estão convidados. Ó, só uma coisa, hein? O quê? Trapaço ou não vamos falar de futebol, mas eu estarei na Argentina, em Córdoba, dia 14 do mês que vem. Isso. Já tô falando antes porque eu adoro os argentinos, não adianta mexer o saco. Gente, mas isso é bom, os argentinos são todos... Não, é que coisa de futebol, né? Coisa de futebol, o pessoal fica enchendo os pacientes, adora os argentinos, los hermanos. Por sinal, deborarodrigues.com.br, acesse o site para você saber onde que está Débora Rodrigues e como você pode ir lá assistir as suas corridas todas. Isso aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, Elinho, tem um site pra gente acessar? elinhocalfá.com.br ou no Insta, @elinhocalfá. Pronto. Muito bem-vindo, espero que você volte mais vezes. Lembrando também a doutora Marilene, quem quiser acessar o site... meu blog é marilene.simonqued.blogspot.com.br. Lá tem matérias também sobre esses assuntos todos, né? Saúde mental. Que bom. Bem-vindo, espero que você volte outras vezes. Os dois mais que convidados. Obrigada mesmo. Beijo. Na verdade, a gente precisava acho que umas 3 horas para falar disso, não ia faltar tempo.